e todos hão de prová-la, exceto na vinda do Senhor, né? Se Jesus voltar, nós seremos arrebatados, mas se Ele não voltar, amém, a gente pode morrer, amém, e depois ser ressuscitado, amém? Se Ele não voltar até a nossa morte, quando Ele voltar, Ele ressuscita os crentes, mas se Ele voltar e estivermos vivos, Ele já leva, porque a morte ela é universal, é para todos. Salmos 89, versículo 48. Salmos capítulo 89, versículo 48. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Amém? Ninguém, a não ser, né, os crentes que foram salvos por Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Escutem bem este segredo: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Amém? Quando Jesus voltar, os que estiverem vivos vão ser transformados, arrebatados. Os crentes que estiverem mortos vão ser ressuscitados, o seu corpo, e aí quando ressuscitar o corpo deles, vai ser também num instante glorificado. Aí todos nós se juntamos lá no céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Amém? A nossa vida física é muito abreviada. Sua brevidade é comparada à sombra, mensageiros apressados e como a erva, como uma lançadeira, como um vapor e como um palmo. Então nossa vida é tão breve, tão frágil, que ela é comparada, né, a estas coisas. Vamos ler então 1 Crônicas capítulo 29, versículo 15. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 15. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte. Então, a vida é tão breve, tão, né, uma vaidade, comparado com uma sombra que logo passa. Também é comparado com uma lançadeira. Jó capítulo 7, versículo 6. Jó capítulo 7, versículo 6. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão, e vão embora sem deixar esperança. A brevidade da vida é comparada como mensageiros apressados, ainda em Jó capítulo 9, versículo 25. Os meus dias correm mais depressa do que um atleta, eles fogem sem ter visto a felicidade. A brevidade da vida é comparada também como um vapor. Tiago capítulo 4, versículo 14.
Tiago, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Amém? A brevidade da vida é comparada como a erva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Amém? A brevidade da vida é comparada como um palmo. Salmos 39, versículo 5. Salmos, capítulo 39, versículo 5. Como é curta a vida que me deste, diante de ti, duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Amém? Então aqui está a brevidade da vida. A morte espiritual significa ser separado de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Pecado consumado, inclinação para a morte, aparência enganosa. Isso tem a ver com a morte espiritual. Separados de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 12. Nós no passado, nós estávamos mortos espiritualmente. Por quê? Nós vivíamos em pecado. Não tínhamos vida espiritual. Não servíamos a Deus, não buscávamos nem adorávamos a Deus, então estávamos mortos no mundo espiritual de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo vivia sem esperança e sem Deus. Morte espiritual é viver sem Deus, separados de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então, morte espiritual é quando a pessoa é inclinada ao pecado, ela ainda está no velho homem, no velho eu, na carne, o homem natural, né, que não nasceu de novo, ele está morto espiritualmente. Tiago capítulo 1, versículo 15. Tiago capítulo 1, versículo 15. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então o pecado consumado, praticado, significa que a pessoa está morta espiritualmente. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Bem? Então tem pessoas na igreja, pessoas religiosas, que acham que estão vivos,